O sol acordava lindamente nas montanhas da Birmânia. Lina se afastou do grupo para observar o fenômeno, e notando que seu padrão energético caía, pedi a Saulo que fosse conversar com ela. Nossa trabalhadora sabia exatamente o que os habitantes da base sentiam, pois já estivera naquela posição. Não foi por acaso que a escolhi para estar comigo naquela empreitada. Quando passamos por um sofrimento, sabemos exatamente o tamanho de sua dor e o caminho de sua cura. Isso, consequentemente, nos torna empáticos e amorosos, desejosos de auxiliar e conhecedores do caminho mais certo para o alívio. Apenas um suicida conhece com precisão a dor do outro. Esse tormento não pode ser compreendido nem narrado por quem não passou por ele. Lina encostou a cabeça no ombro do amigo e ficou em silêncio. A cena me fez lembrar a dupla às margens do rio Neva, na ocasião em que a fome, ponto fraco de Saulo, o havia levado ao ápice da dor. Quem agora se encontrava com seu próprio calcanhar de Aquiles era Lina. Deixei os dois sozinhos na certeza de que a afinidade entre eles, como naquele dia frio na Rússia, reequilibraria suas energias. Deixando-os descansar, tratei de vigiar o despertar dos 4 garotos. Alphonse, como sempre, foi para o banheiro, conversando sozinho. Os outros 3 o observavam. Vocês concordam comigo quando digo que tem algo de muito estranho acontecendo aqui? Scott perguntou. Sim, respondeu Anando. E eu não sei o que é, mas que tem algo secreto? Tem. Será uma arma alemã? Ou extraterrestre? Estranho. Sinto que tem muitas coisas e pessoas aqui, mas não exatamente aqui, e sim em algum lugar que não percebemos, e que elas também nos percebem. Não é isso. Sinto que me observam, é quase palpável. O chucrute não está mentindo, amigos. Por um instante, eu pude ver os outros que se banham e se barbeiam com ele. Pude ver Terry também. Eles estão aqui, eu sei, eu sinto, mas ao mesmo tempo não estão. Não consigo explicar. Sinto que há algo ruim, mas em oposição tem algo de bom, uma ajuda, um reforço. Terry não foi embora. Ele está por aqui. Mas onde? Vocês me entendem? Sim, Preston. Entendemos e sentimos o mesmo. Por isso é que queremos ir embora. Sinto que a mesma coisa que enlouqueceu o alemão vai nos enlouquecer. Mas não tem como fugir, Anando disse, apavorado. Onde quer que a gente esteja, sei que ao dormir essa coisa rouba nossas almas e as traz de volta para cá. Eu sei disso, só não me perguntem como. Também sabemos disso, amigo. O que vamos fazer? Os 3 soldados se abraçaram e choraram feito meninos. As lágrimas lavaram muitos medos e traumas, deixando-os, depois de algum tempo, renovados. O que diriam de 3 homens no meio de uma floresta chorando abraçados? Que estão na guerra, foi o que Alphonse disse, aproximando-se, em um de seus raros lampejos de lucidez. O que está acontecendo realmente aqui, Alphonse? Perguntou Preston. Tem algo de muito louco nesta clareira, acima de nós ou a nosso lado, não sei ao certo. Está falando da base? Das masmorras? Essas coisas?
Os 3 soldados não haviam comentado a respeito de seus sonhos. Cada um deles temia que os outros o julgassem louco. Isso! Tenho um amigo desaparecido aqui e ainda pretendo encontrá-lo. Seu amigo não está perdido. Ele está na seção B. Eu o mostrei pessoalmente a você ainda há pouco. Não o viu? Depois, eu é que sou louco. E vocês 2 não estavam conosco? Também não viram o prisioneiro Terry Lancaster? Acho que não se importam com ele, pois fugiram morrendo de medo, feito 2 maricas. A naturalidade com que o alemão narrava aquele sonho coletivo fez os amigos compartilharem sobre suas incursões noturnas ao plano espiritual, e o que poderia ter resolvido o mistério apenas os confundiu ainda mais. Mais do que nunca, tinham certeza de que estavam sendo cobaias de algum experimento cruel e desumano por parte dos alemães. Os 3 jovens soldados aliados passaram a evitar o sono. Combinaram passar as noites em vigília, e quando um deles cochilava, os outros o despertavam. Dessa forma, piorava sua capacidade de raciocínio. A falta do repouso os desestabilizava ainda mais emocionalmente, deixando-os vulneráveis ao assédio das forças invisíveis, agravando assim o estado de desequilíbrio e acelerando o processo obsessivo. Eu, Saulo e Lina, recuperada e com as mangas arregaçadas, entre aspas, velávamos por eles ininterruptamente, até que recebemos a permissão para agir de maneira ostensiva. Lina e Saulo se encarregaram dos 4 jovens médios encarnados, deixando-os, assim, prontos para o encontro no qual os rapazes teriam, dessa vez, a vantagem do mando de campo, entre aspas. Os 2 poetas simularam a entrada na clareira pelo mesmo caminho que os 3 aliados chegaram dias antes. Com as mãos erguidas, mostrando-se desarmados, eles se fizeram visíveis. Bom dia! Estamos perdidos na mata, mas não somos guerreiros, viemos em paz. Alphonse e Preston se aproximaram e revistaram os 2. Estão limpos. Podemos nos sentar para descansar um pouco? Podem, mas não os aconselho a permanecer aqui, sussurrou Preston. Isto é uma armadilha alemã, uma coisa enlouquecedora. Fujam enquanto podem. Meu nome é Saulo e esta é minha amiga Lina. Eu sou o Alphonse, guardião da base, e eles são meus prisioneiros. Da esquerda para a direita, Preston, Scott e Anando. Olá, rapazes. Os 2 se sentaram e observavam os 4 comerem uma pasta de arroz sem tempero, sem manifestarem nenhuma reação de prazer ou desagrado. Recusaram o convite para o desjejum. O que estão fazendo aqui neste fim de mundo? São ingleses? Estamos aqui para ajudá-los a desvendar o mistério que os assombra. Existe aqui a base, entre aspas, a que Alphonse se refere? Se existe, onde está? E se não existe, como se explica que às vezes vocês a vejam, bem como os militares que conversam com ele? Vocês também estão presos neste mistério? Não há mistério. Existem muitas moradas na casa de nosso pai. Moradas? Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Seu conterrâneo Shakespeare disse sabiamente:
Vocês querem dizer que existe essa tal base? Existe, Saulo respondeu com expressão grave. Vocês sabem que ela existe. Estiveram lá enquanto dormiam e confirmaram uns com os outros em estado de vigília. E foi nesse estado que você, Preston, viu Terry, e você, Anando, viu vários soldados marchando ao lado de Alphonse, e você, Scott, por um átimo, viu o caçador. Estamos loucos mesmo. Vi até você me perseguindo durante o sono, me impedindo de fugir. Agora eu o reconheço. É aliado da Alemanha? Não sou aliado da Alemanha. Trabalho para o planeta inteiro. Não tenho mais nacionalidade. Quero ajudar todos vocês. E como vamos saber se vocês não são tão loucos como o chucrute aí? Scott, Lina interveio. O que vocês têm a perder? Tente ouvir o que temos a dizer. Podemos sair todos daqui com nossa missão cumprida, ou ficar e enlouquecer. Mas para sairmos é preciso que levemos conosco todos os sofredores deste local. Levar todos para a China? Como? Não se preocupe com isso. Basta que vocês levem Alphonse. Dos outros, nós nos encarregamos. Como vamos saber se vocês não são parte da nossa loucura ou da armadilha alemã? Não está louco, Preston. Não somos frutos de uma alucinação coletiva. Sei mais sobre vocês do que possam imaginar. Sinto muito pelo fato de não ter havido Copa do Mundo no ano passado e vocês não terem podido jogar. Sinto também por ter de concordar com o que Terry disse em seus momentos finais. Realmente não teremos tempo para reconstruir estádios para a Copa de 1946. Temos de esperar até 1950. Sinto muito também, Scott, pelo fato de sua namorada não aceitar esperar por você, pois sei que voltará à América como prometeu. Os rapazes estavam confusos. Não conseguiam acreditar em pessoas que nunca viram, mas elas sabiam de conversas que haviam acontecido apenas entre eles e pessoas que já se encontravam do outro lado do mundo e da vida. Ninguém mais sabia daquilo. Conte-nos, então, o que acontece aqui? Ok, vamos por partes. Eu matei Terry, mas o vi chegar aqui e depois o vi na seção B. E agora não o vejo em lugar nenhum. Como pode ser? Você atirou no corpo físico de Terry e o matou. O corpo é matéria. Matéria é perecível. Em contrapartida, o espírito que habitava aquele corpo continua vivo, pois é imortal, e veio para cá atraído pela afinidade com os outros habitantes do local. Você ouviu porque possui o dom de ver os ditos mortos, e pode vê-lo novamente, é só ir até as masmorras. Elas existem mesmo? Essa base existe mesmo? Existe, mas é urgente que deixe de existir, pois é um centro de flagelação aos pobres irmãos que estão aqui e outros tantos como vocês que chegam a estas paragens. Podemos, só nós 5, vencer todos os soldados que vi aqui? Sim, Anando, porque o bem prevalece sempre. Precisamos tocar o coração do caçador com a luz e depois socorrer esses infelizes. Por que não vemos a base constantemente como Alphonse? Alphonse está em um processo obsessivo mais grave que o de vocês. Ele habita mais o lado etéreo, com raros estalos de lucidez,
quando interage com vocês no lado físico. Por isso é que vocês são tão importantes para ajudar esse irmão. Mas ele é alemão, Scott disse, inconformado. É nosso irmão. Somos todos do planeta Terra e alternamos nossas nacionalidades de acordo com a necessidade de cada um. Perdoe-nos, moça, mas é muito difícil para nós acreditar, apesar de tantos argumentos. Olhe em volta de vocês, Saulo disse, fazendo um movimento circular com o indicador. Os 3 aliados estavam boquiabertos. A base estava lá, em todos os seus pormenores. Soldados passavam diligentes em todas as direções. Onde deveria estar a carcaça do avião, via-se a sede do QG. A relva desaparecera e o chão era arenoso. O verde ao redor estava muito mais distante e no extremo oeste ficavam as masmorras, de onde vinham gritos e lamentos pavorosos. Em meio à movimentada base, as falas e gestos de Alphonse eram perfeitamente normais. De repente, tudo sumiu e ele novamente parecia um louco, falando e gesticulando sozinho, em meio a uma clareira com um avião caído. Para onde foi a base? E onde estava a clareira enquanto ela estava aqui? Preston, a clareira nunca saiu daqui, nem a base. As duas coexistem exatamente onde você as viu. Como pode? 2 coisas no mesmo lugar? Preston, coloque sua placa de identificação em minha mão, sem soltar a corrente que a prende. Saulo estendeu a destra para o soldado, que atônito viu a placa passar pela mão dele. Agora, coloque sua mão sobre a minha. A mão do jovem britânico parecia ter se fundido a de Saulo e se tornado apenas uma com ela. Scott fez o mesmo com a mão esquerda e Anando fechou os olhos para orar. 2 objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, mas se nossas mãos conseguem, e a base e a clareira também, a explicação é apenas uma. Elas não estão no mesmo lugar. Minha mão está no plano do espírito e as de vocês no plano da matéria. A clareira pertence à crosta da Terra e a base à sua psicosfera. Com exceção do chucrute e de nós 3, todos são fantasmas aqui? Se chamar-nos assim faz com que você entenda melhor. A moça também está morta? Não posso tocá-la? A mim, ela parece bem viva. Eu posso tocá-la, Saulo disse, enquanto entrelaçava sua mão à de Lina. Um baque surdo se fez ouvir junto da risada dos poetas irreverentes. Alphonse parecia não percebê-los. Anando continuava em posição de yoga, e o soldado britânico estava sem sentidos na relva, ainda molhada pelo sereno. O medo havia feito com que os corpos exauridos dos soldados desmaiassem. Deixem que eles descansem. Estão precisando disso. Cuidem para que não sejam encontrados pelos soldados da base, sugeri a meus amigos. Lina e Saulo levaram Scott e Preston para os seus países de origem, onde receberiam de suas mães biológicas os fluidos benéficos do tradicional God Bless You. Estas palavras, aliadas ao amor materno, têm um poder incalculável. É realmente uma pena que esse verdadeiro transplante de energias esteja ficando démodé.
Enquanto meus meninos repousavam os corpos alquebrados pelas noites insones e recebiam o carinho das mães, entrei no QG da base. Fui procurar por Hans Johannes, o caçador, que, a me ver, ficou de pé, bateu os calcanhares e, erguendo a mão direita, gritou: Heil Hitler! Bom dia, caçador. Posso falar um pouco com o senhor? Não marcou hora com Alfons. Marcou? Não, mas adianto que é um assunto de seu interesse. Interesse da Alemanha? Pois este está acima do meu. Quem é a senhora? Trabalha para o Führer? Vim até aqui para lhe mostrar que não tem mais que se preocupar com a Alemanha. Não se assuste nem questione. Sei que é um homem inteligente e racional. E no fim da nossa conversa pode concordar comigo ou não. A base está sob controle. Tudo como mandam suas ordens. Experimente perder alguns minutos comigo e ganhar muitos anos consigo mesmo. Sou um homem ocupado. Seja breve. Caçador, por que tenta passar essa imagem de homem forte e seguro, se dentro do peito tem um coração partido? Comece a pensar em cuidar de si próprio. Conheço sua história, sua infância na margem esquerda do Danúbio, até o dia em que, rompendo com suas raízes, atravessou o rio e deixou Ulm, sua cidade e sua família, fixando morada na Baviera. Lá você serviu o exército, lutou na Primeira Guerra Mundial e foi no primeiro conflito que teve a chance de acabar de uma vez com suas raízes. Lembra-se, caçador, das trincheiras? Eram desumanas as centenas de dias que os soldados entrincheirados lutavam com toda sorte de inimigos, desde pé de atleta até as febres letais, e os aviões arcaicos de cujas janelas os pilotos, com as próprias mãos, jogavam as ogivas sobre campos e cidades. Nada foi mais cruel que as batalhas das trincheiras. Alarmado, ele admitiu em um sussurro: Eu me lembro. Claro. Deve se lembrar também do companheiro mutilado que caiu a seu lado uma vez, ou não? Não, você não pôde ver o rosto dele. Ele não tinha mais rosto, não é mesmo? Mas o nome dele você sabe e nós sabemos. Ele tinha uma corrente com plaquetas de identificação. Você não pensou duas vezes, não é? Tomou para si os poderes do rei Maxiliano I e sancionou a decisão tomada alguns anos antes, ao chegar à Baviera. Expulsou de vez sua identidade, tomando a do alemão que havia tombado à sua frente. Qual era o nome na plaqueta, caçador? Diante do silêncio dele, continuei. Hans Johannes Lisenbruder, você atirou longe sua própria identificação e se tornou Hans. O que me deixa perplexa é o fato de você jogar fora a sua, sem ter trocado também as segundas plaquetas. Sim, as segundas têm formações médicas. Você se lembraria disso dentro de uma trincheira? Retrucou ele. As duas malditas plaquetas vêm em uma só corrente. Eu poderia ter guardado a minha e trocado as segundas em uma trégua, mas não pensei. Simplesmente atirei minha corrente longe. Mas isso não tem importância. Nunca alterou meus planos. Eu não estaria tão certa disso. A plaqueta de Hans mencionava diabetes. Não acha que um diabético que não se trata, bebe álcool e come chocolate como você
não chamaria a atenção do alto comando alemão? Seu amado Führer desconfiou da denúncia e bastou a Gestapo se mexer um pouco para descobrir suas raízes judias em Ulm. Está me dizendo que o Reich sabe quem sou? Sim. Desde quando? Desde a escola de infantaria de Dresden, na era entre guerras, na República de Weimar. Erwin Rommel? Ele foi o primeiro a achar que você era estranho. Mais tarde, ele se tornaria íntimo de Hitler e em uma das muitas recepções nazistas de graduação, ele seria convidado a condecorar os novos oficiais. Quando lhe entregou uma condecoração, ele se lembrou de ter sido seu instrutor. Ao fim da cerimônia, passou ao Führer o que descobrira a seu respeito. Temendo que você fosse um espião aliado, Hitler ordenou à Gestapo que esmiuçasse seu passado, e a descoberta foi surpreendente. Hans Johannes Lisenbruder, recém-promovido a capitão, era, na verdade, Seth Yeshurun, filho de pai e mãe judeus de Ulm. Então, foi tudo de propósito? Foi um teste de fidelidade ao Reich. Você foi enviada a Belzec para receber seus pais e irmãos, e então se trair ou provar sua lealdade. O próprio Führer ficou estarrecido por sua indiferença diante do extermínio cruel de sua família. Viu sua mãe e irmãs serem desrespeitadas e escarnecidas, nuas, pelos SS, e seu pai e irmãos espancados. Você olhou nos olhos deles na fila para a morte na câmara de gás, sem sentir absolutamente nada. Eu não acredito, Seth. Sei que ainda guardo remorso por aquele dia. Não foi fácil, mas tudo o que fiz foi pela causa que abracei. Fiz pela Alemanha e por meu Führer. Tentei ser Hans Johannes pelo Reich. De seus olhos azuis, 2 lágrimas rolaram. E valeu a pena negar sua família, seu nome e a si mesmo pelo Reich e por seu Führer? Acredito que sim. Ele confia em mim. Deu-me uma base para comandar. Sou a maior autoridade aqui. Gosta de cinema, Seth? Sim. O partido produz muitos filmes bons. Vou convidá-lo para ver um filme do alto comando alemão, em cores. Ele me encarou desafiador. Na parede de seu QG, uma grande tela se desenhou, e a imagem dos estrategistas alemães em volta de uma mesa brilhante, com grandes mapas abertos, surgiu em cores, com som e nitidez até então desconhecidos para ele. Fascinado, o caçador sentou-se para assistir. O assunto em pauta eram 23 caixões do tamanho de urnas funerárias, contendo 21 milhões de libras esterlinas fabricadas pelos alemães. Eram tão parecidas com as originais inglesas que seria quase impossível diferenciar umas das outras. O dinheiro falso mais perfeito que já se vira. Essas cédulas deveriam ser distribuídas em centros neutros e espalhadas pela Europa. Estávamos diante da arma de guerra mais inteligente e inusitada. Durante anos, os bancos do mundo inteiro vinham usando notas do Banco da Inglaterra como se fossem ouro. As pessoas as guardavam como reserva, como se fossem um tesouro. A estratégia era fazer centenas de milhares de libras falsificadas pelo governo alemão,
circularem fora da Inglaterra, semeando dúvidas quanto à validade das notas nos países neutros e aliados. Principalmente em tempos de guerra, o resultado poderia ser extremamente desastroso, não só para a Inglaterra, como também para toda a causa aliada. A urgência naquele momento era desviar as forças aliadas para a frente leste, enquanto o dinheiro viajava para o oeste. Dessa forma, deixaram vazar, usando uma agente alemã que se fazia passar por prostituta atrás das linhas aliadas, a informação de que um avião contendo um acelerador de partículas infinitamente superior ao da Phillips, que os aliados possuíam para o desenvolvimento de armas poderosas, estariam partindo para uma base secreta na Birmânia. Restava agora um impasse. Quem se exporia a RAF dessa maneira? Como sacrificar um oficial graduado em uma missão suicida? O rosto do Führer cresceu na tela plasmada. Existe um oficial de alta patente pronto para isso, disse ele. Muitos me perguntaram por que não o exterminei ao descobrir sua identidade. Eu disse que antes deveria me beneficiar de seu trabalho e inteligência. Agora eu me disponho a sacrificá-lo, pois mesmo tendo nascido dentro da Alemanha, ele é portador do sangue semita. Deem a missão sem volta para Hans Johannes, que não passa de um asqueroso judeu de nome Sef Yeshurun. Eu nunca o engoli mesmo. Sef, com expressão de derrota total, assistiu a si mesmo recebendo a missão das mãos dos ministros de guerra, bem como a promoção a caçador. Um aparelho estranho foi confiado a ele como sendo o acelerador de partículas, junto com a carta de recomendação a uma suposta base na Birmânia, da qual seria o líder tão logo pousasse. A carta estava assinada pelo punho do chanceler. Sentiu raiva de sua ingenuidade, da frieza de seus superiores. Quer dizer que esse aparelho que guardo com minha própria vida não é nada? Uma engenhoca sem serventia alguma. Pelo menos sobrevivi à RAF. Consegui chegar à base e realmente sou o líder daqui. Nisso, eles não mentiram. Sinto muito, Sef, mas mentiram sim. A base a qual eles se referiram não existe como você imagina. E Alphonse foi o único que sobreviveu à RAF. O avião foi abatido e examinado pelos aliados, e a engenhoca foi levada para a Ordem Charles Wingate, que, constatando sua inutilidade, a destruiu e deixou em alerta a frente oeste, imaginando que essa operação fosse mesmo um ardil para despistá-los de algo maior. Como o avião foi abatido? De minha janela posso vê-lo na pista, e o acelerador está muito bem guardado. Embora tenha sido parcialmente traído pelo Reich, não acredito que me empurrariam para a morte tão covardemente. Olhe para o filme, Sef. Meu nome é Hans. Apesar do protesto, ele olhou. Uma esquadrilha de Hawker Hurricanes aparecia na tela, jogando suprimentos para as colunas de Wingate. E 3 deles se aproximaram muito da aeronave, quase indefesa, em que ele viajava ao lado de outros militares subalternos. Os soldados tomaram suas metralhadoras, mas o ataque da RAF foi preciso, cirúrgico, indefensável. A aeronave se precipitou para a selva, abrindo uma clareira.
Da tripulação, apenas Alfon abriu os olhos empapados de sangue pelos cortes na cabeça. O jovem soldado chamava os companheiros e sacudia-os pelos ombros, sem nenhuma reação. Observou camuflado na vegetação enquanto os aliados revistavam o avião e os cadáveres, retirando deles cigarros e galões de cerveja que consumiram no local. Seth assistiu assustado a seu assédio sem tréguas, que levou o pobre sobrevivente Alphonse a viver parcialmente no mundo dos mortos, pois a loucura se instalou no incauto soldado. Está querendo me dizer exatamente o que, moça? Espere, não diga. Eu não acredito em nada disso. Você é uma inimiga que pretende me confundir e tomar minha base. Esta não é sua, nem ao menos pertence ao Reich. Estamos muito longe da Alemanha, e aqui nem mesmo Hitler tem poder verdadeiro. Mentira! Prove o que diz. Ao lado de fora do QG, visualizei Scott e Preston. Despertavam descansados e cheios de novas forças. Anando, de olhos fechados, ainda orava fervorosamente, dando-lhes uma grande e preciosa sustentação. Alphonse, que poucos passos atrás de nós também espiara o filme, entrou em estado de loucura suprema e saiu gritando e chorando para o meio do mato. Foi seguido por Lina, que o amparou quando, vencido pelo cansaço, jogou-se no chão, cheio de folhas secas, e chorou desconsolado, até cansar e perder os sentidos. Nossa amiga permaneceu ao lado dele para impedir que interagisse com a base e involuntariamente atrapalhasse o trabalho que seria feito com Seth e os meninos encarnados. Durante o repouso, Alphonse seria auxiliado a recuperar a razão e voltar para casa. Seth estava totalmente desesperado. Saindo do QG, não viu sua base, e sim os garotos sentados em silêncio na relva macia e o verde a perder de vista ao redor. Que lugar é este? Para onde me trouxe? Leve-me de volta à base imediatamente. Acalme-se, Seth. Estou tentando ajudá-lo, acredite. Não me chame de Seth. Eu sou o caçador Hans Johannes. Quero minha base, meus soldados, meus prisioneiros. Saulo dizia a Nando que continuasse em oração, e aproximando-se de Scott, colocou as mãos sobre ele. Carinhosamente aproximei Seth do americano, para que seu perispírito fizesse contato com o do jovem encarnado, que lhe transmitiria uma alta carga de fluido animal, o que o faria compreender sua nova situação e se tornar mais maleável e receptivo à ajuda. O corpo de Scott estremeceu ao contato de Seth, e eu usei a voz de Preston para falar com ele. Antes que eu falasse, porém, ele se dirigiu a Preston. Inglês insolente, o que faz fora da cela? Não sou seu prisioneiro, Seth. Respondi, usando a voz de Preston. Não sou Seth. Quantas vezes tenho que repetir que meu nome é Hans Johannes? Tudo bem, Hans. Ainda assim, não sou seu prisioneiro. Onde estão os guardas? Onde estão o QG e o acelerador? Onde está a base alemã? Isto não é uma base alemã, e você não é o comandante dela. É só um testa de ferro usado pelo alto escalão. Foi usado pelo Reich enquanto fazia parte dele, e agora é usado novamente,
mesmo depois da morte. Como quer que eu acredite que estou morto? Estou aqui. Você continua vivo, mas não está mais na Terra. Deixou seu corpo físico quando o avião caiu. Só Alphonse continua vivo da forma que você imagina. Quer que eu acredite naquele filme infame que mostra minha própria morte tramada pelo Führer? Precisa acreditar. Por quê? Porque é a verdade. Não estou morto, não sou um fantasma. Tenho braços, pernas, sinto, falo, vejo, ouço e posso me tocar. Sou uma figura do alto comando alemão, chefe supremo desta base. Por que então uso o uniforme do Exército dos Estados Unidos da América? Tomado de desespero, ele gritou apavorado, como se o uniforme lhe queimasse o corpo. Emitindo um grunhido apavorante e espumando pelos cantos da boca, o corpo de Scott se contorcia pela aflição de Seth, que lhe rasgava a farda. O rapaz havia ficado com o peito nu. Precisei intervir energeticamente antes que ele fosse ferido. Pare imediatamente, Seth. Não vou deixar que machuque o veículo físico do rapaz. Scott, carinhosamente, cedeu-lhe a própria casa a fim de que perceba seu verdadeiro estado e aceite a ajuda que Jesus oferece a você, apesar de tantas quedas. Quem me investiu nisso? Tem certeza de que não entendeu? Sei que é inteligente. É um homem de mais de 40 anos. Acha que teria esse corpo de garoto com essa idade? Foi a primeira ponta de humildade e submissão que percebi em Seth. Ele mirou o corpo do rapaz e sentiu uma diferença grande, não apenas da juventude, mas da sensação material do corpo físico que perdera. Percebia, através da descarga elétrica e dos fluidos animalizados, que a ele faltava alguma coisa. Faltava seu corpo de carne. A ira anterior transformou-se em um pranto sentido e humilde. Nesse momento, Saulo o abraçou. O Reich me traiu, ele choramingou. Me puseram como isca para os britânicos. Eu me lembro agora. Lembro dos Walkers Hurricanes que cercaram nosso avião. Lembro da queda. Senti a vertigem por alguns segundos. Depois, tudo se perdeu em meio à fumaça negra que saía da nossa asa quebrada. Mas, se estou morto, vocês também estão? E esses meninos? Os meninos ainda pertencem à crosta. Venha comigo, Seth. Vamos deixar os garotos descansarem. Já nos ajudaram muito. Chamei Lina para trazer Alphonse e se juntar a Saulo e aos outros rapazes exaustos, que deveriam ser tratados. Para isso, sugeri requisitarem a ajuda de Cosme. Afastei-me com Seth. Sentamo-nos sobre um pico e a visão era da floresta birmanesa. O pobre judeu chorava desconsolado. Naquelas lágrimas estavam todo o seu remorso, sua culpa em relação à sua família e tantos outros. Toda a sua revolta e decepção com a pátria a qual se abraçara e se oferecera uma espécie de holocausto. Sua desilusão com um líder que admirava, amava e seguia incondicionalmente. Aquela imagem que criara para si nunca existira. Por isso, sentia-se nulo naquele momento, inútil. Sentia-se nada e ninguém. Abrir a mão de Seth e Hans nunca fora real. Logo, ele não existia.
Ao se sentir exaurido de forças e lágrimas, ele olhou em meus olhos, e seu olhar parecia uma súplica, um grito de socorro. Sua voz era entrecortada pelos soluços quando disse: "O que eu faço agora?" Não é sempre que se recebe a notícia de sua própria morte, e ainda mais nas circunstâncias covardes em que a minha aconteceu. Perdoe e siga em frente. No mundo dos mortos, que carreira se segue aqui? A de servidor do Cristo. Ele riu sem achar graça. O que quer de mim? Por que me contou tudo isso? Eu era mais feliz antes. Ninguém pode ser feliz vivendo uma ilusão. Eu tinha um posto de comando, um nome alemão. Aqui era meu mundo. Responda apenas por você. Se preferir viver nessa ilusão, perdendo seu precioso tempo, o mesmo não pode dizer desses infelizes nas celas e dessas tropas alienadas, obedientes como máquinas. Eles precisam de ajuda. Veja como sofrem. Se é tudo uma ilusão, ilusão é sua sede de poder, seu orgulho por uma pátria que tirou tudo de você, até sua identidade. Quanto a esses infelizes, são muito reais, bem como seus sofrimentos. Liberte-os, Seth. Acaba de dizer que meu poder é ilusão. Sim, uma ilusão que pertence também a seus soldados. Ordene a eles que libertem os presos. A uma ordem sua, um trem fará uma parada nesta base, entre aspas, levando todos esses detentos para um hospital, onde serão atendidos com amor no trabalho do bem. E ainda não há nacionalidade diferente. Todos são terráqueos. Nosso estado tem muitas vantagens. Diga aos soldados que um trem está vindo para levar os prisioneiros para um hospital e que, se eles quiserem, podem embarcar também. Acho que você também deveria embarcar, Seth. Não me sinto digno de ser socorrido junto de minhas próprias vítimas. Se esse hospital do bem aceitar um único SS, para mim não é do bem. Não seja tão duro consigo e com seus companheiros de farda. Haverá mais festa no céu com a conversão de um perdido que com a de muitos justos. Ele sorriu, um sorriso amarelo, forçado, sem graça. Em seguida, firmou o pensamento nos subalternos. O sentimento de Seth era análogo ao de um chefe de Estado que entregava a capital. Perdia a guerra. Mas era exatamente o que acontecia ali. Seth perdia uma batalha de sua guerra particular contra um único adversário, ele mesmo. Os servos de Maria chegaram imediatamente. O veículo longo assemelhava-se a um trem de ferro, só que, ao contrário dos da terra, este brilhava como aço cirúrgico. Acostumados a resgates árduos e delicados, cercaram a base com um campo magnético intransponível por espíritos que não estivessem munidos de boa vontade. Deixei Seth a meditar sobre a colina e juntei-me a Lina e Saulo, que auxiliavam com presteza nossos trabalhadores. Com o carinho próprio de quem sabe o tamanho da dor do outro, eles auxiliaram todos. Lina abraçou o trabalho com os prisioneiros e Saulo com os soldados. Cada um dos 4.000 espíritos encerrados naquele local recebeu o toque carinhoso dos poetas. Era uma cena linda. É esse o tamanho da misericórdia divina,
do amor de Jesus por nós. Amor infinito que cuida de cada criatura individualmente, não deixando uma só esquecida de seu amor. A terra, inflamada, reclamava atenção. A Europa estava devastada em todas as suas latitudes. O ódio dos corações humanos atingia o inimaginável. Contudo, a mão de Deus estava sobre todos os seus filhos, e naquele momento, no coração de uma floresta birmanesa. A despeito de o mundo estar pegando fogo, o socorro era prestado àquelas criaturas. Nada é mais urgente que um filho que volta ao pai. Por maior que fosse o conflito, ainda era menor que os recursos do alto para o amparo de tantas vítimas de si mesmas.